Boa noite, irmãos. Nós vamos ler o livro de Gênesis, o capítulo é 36. 36. Nós paramos no domingo aqui no 35 e hoje vamos para o 36. Amém? Nós vamos começar no verso 1. Antes eu quero só lembrar aos irmãos que haverá um culto de evangelismo no sábado próximo em Solânia, lá em Solânia. E haverá uma van que vai sair daqui da igreja e outros carros às 13 horas. E os irmãos que tiverem carro e forem para Solânia, venham para sair juntos às 13 horas aqui do tabernáculo. Amém? Está claro assim? Então, sábado haverá um culto em Solânia e o horário da saída é às 13 horas. Se Deus permitir, eu viajo esta manhã. Aliás, é amanhã de manhã. Eu vou a Porto Alegre neste final de semana, estar com o pastor Estevão no sábado e com o pastor Alberi no domingo. 2 cultos que eu terei lá, que tinha um compromisso com eles, encerrando este ano que eu não fui ainda lá. Então vou estar sábado lá com o pastor Estevão em Cachoeirinha e domingo à tarde com o pastor Alberi em Porto Alegre. Na quarta-feira, se Deus permitir, vou estar em Chapecó com o pastor Febrônio. E já no fim de semana a gente estará junto aqui novamente, se Deus permitir. Conto com as suas orações. Mas não se esqueça, quando você orar pela sua casa, sua saúde, seus problemas, seus filhos, e não tiver mais ninguém para orar, lembre-se de mim. Amém? Não se esqueça de mim. Vamos ler a Bíblia no capítulo 36, verso 1. Nós estamos negociando aí com algumas empresas um sistema de ar-condicionado para cá. Creio que nesses 15 dias, mais ou menos, nós vamos estar com este ambiente mais agradável, né, climatizado. E é sempre assim, não deixa de ter aqueles que reclamam do frio, né? Eu não vou falar nada aqui, mas vamos estar assim, né? O verso 1 do capítulo 36. Se formos pegar o final do capítulo, vamos ler o verso 1, depois eu comento sobre isso. Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Vamos fechar nossos olhos. Nós pedimos ao Senhor abençoar as nossas almas, que a Tua palavra, que é a verdade, possa ser falada sem nenhum rodeio e que possa penetrar em nossos corações. E nós pedimos que o nome de Jesus, que é vida, que é poder, que é saúde, que é paz, possa dominar este ambiente. E tudo o que o diabo pensou em fazer para atrapalhar este culto, se desfaça no nome de Jesus nesta hora. É assim que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. O irmão Daniel, pega um celular que está aqui para mim em cima, aqui, por favor. Podeis assentar-vos. Irmã Ednamar, eu vou cumprir minha promessa hoje, viu? Procure a irmã Janete lá na saída, que ela vai pagar a minha dívida hoje, viu? Muito bem. No nosso culto de domingo de manhã, nós vimos que a vida de um eleito, ela não está isenta de problemas. Muito pelo contrário, nós tomamos aqui a figura daquele que a Bíblia diz que é eleito, porque Deus disse: amei a Jacó, aborreci a Esaú. E ele disse, Paulo falando, explicando isso, diz: para que
o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não é? Então, se firma exatamente aqui em Jacó e em Esaú. Então, você toma a vida do Jacó e você vê que toda a vida de todos os seres humanos, inclusive dos eleitos, elas são marcadas por etapas, por fases. A primeira fase da vida do Jacó era de um trapaceiro. Aí você para e diz assim, mas será que o Jacó era trapaceiro mesmo, Luciano? Eu acho que se o Jacó for trapaceiro, nós somos trapaceiríssimos. Porque a gente vê duas trapaças do Jacó e atribui ao nome dele que era trapaceiro, suplantador. E nós sabemos que nós já fomos muito piores do que Jacó, se fôssemos olhar o quadro à luz da Bíblia. Mas, quando o irmão Brana falou sobre a base na mensagem, a obra-prima, para Deus edificar um corpo, ele disse que Deus usou 4 personagens para fazer a base onde ele construiria a sua igreja, o seu corpo. Ele disse, tomou Abraão para representar a fé, Isaac o amor, Jacó a graça. Eu quero pegar o Jacó. Jacó a graça, José a outra, a perfeição. Então, esses 4 elementos formam a base para que se possa edificar. E o Jacó é a figura minha e sua. Era um trapaceiro que se torna um príncipe poderoso na presença de Deus, não é? De um homem que não teria nenhuma condição a um homem que passa a ser amado e a quem Deus diz assim, olha, eu não desistirei de você. Isto, se nós olharmos a Bíblia como um livro de história, nós estamos olhando Jacó. Mas quando nós olhamos ela de uma maneira profética, nós estamos olhando que isto é a figura de todo eleito. E Deus diz, eu não desisto de você. Não importa os apertos que você terá que passar na vida. Então aí você vê que o Jacó sai da casa do pai fugido, era um amado, era um eleito, mas o problema está aí. Sai fugido, daqui um pouquinho tem que trabalhar para se casar e trabalhar dobrado. Daqui um pouco o salário é mudado. Então vem um problema atrás do outro, até que ele não aguenta e chama suas mulheres e foge novamente, nova fugida. Para você entender que a vida de um eleito é uma vida difícil. E até para encontrar favor com Deus, ele teve que lutar. Ele se agarrou com Deus e foi uma noite de luta. Não é assim, ó, eu sou eleito, ó. Se Deus quiser, ele... não. Vê que é assim, mesmo sendo eleito, você terá que lutar. Você não alcançará nada aqui nesta vida sem lutas. Amém? Então você vai guardando. Deixa eu passar o dedo nesse trem aqui, porque daqui um pouco ele me passa vergonha aqui. Só que eu quero ler uma versão da Bíblia aqui no Scofield. Aí peguei ele aqui, mas deixa eu tirar o sistema do celular aqui. Cadê o negócio? Eu não sei nem mexer com esse trem. Pronto. Então, na verdade, tudo será com muita dificuldade. Aí você pensa assim, não, Jacó saiu com a mão na frente e outra atrás, como nós dizemos, sem nada. É porque você fala assim, não, porque vida de pobre é que é difícil. Vida de pobre é difícil. Aí, se essas fases, o Jacó tinha que trabalhar, foi trapaceado porque era pobre, mas quando ele ficou rico, os problemas não diminuíram. Primeira coisa, ele já dono de ovelhas, de servos, de vacas, de camelos, de jumentos e tudo, teve que sair fugido. Segundo, então não era a questão mais do dinheiro. Agora é com dinheiro e os problemas continuam. E isto é o que eu fiz questão de frisar. Dinheiro não resolve problemas. E então, daqui um pouco, o Jacó tem uma outra fase na vida dele, mesmo com muito dinheiro. Aí ele tem que enfrentar o irmão dele.
Você vai ver que é só de etapa em etapa e tendo dinheiro. Daqui um pouco, ele vai para Siquém e sua filha se perde. Você veja que Deus não isenta-nos dos problemas. Quem é que gostaria de uma filha se perder? Quer dizer, isso é para entender. Tem muita gente que fica questionando, mas por que Deus deixou isso acontecer comigo? Deus deixou acontecer com Jacó, que era o eleito, para mostrar para você que não há nenhum paternalismo aqui, uma proteção. Se você precisar, uma coisa só que eu gostaria de frisar, se você precisar de Deus passar sua cara no chão, Ele vai passar. Só tem uma coisa que eu lhe afirmo, Ele não desistirá de você. Amém? Quer dizer, para mim isso já é muito para você também? Então, se você erra, Ele te puxa. E daqui um pouco, o Jacó está lá com um problema, porque a filha desvirginou, daqui um pouquinho ele está com um problema, porque os filhos se tornaram assassinos. Mataram os moradores de Siquém. Então, problemas nunca cessam, mas ele não desiste. Aí daqui um pouco ele sai de Siquém e vai para Betel. Quando chega em Betel, agora ele diz, agora eu fui para a casa de Deus, porque Deus me chamou para cá, agora eu não tenho mais problemas. Quando ele vai para Betel, ele encontra em Betel um campo do Eufrata que ainda faltava a ser conquistado. Ele vai para lá, a mulher dele morre. Então, a morte também bate na porta da casa de eleitos. Vocês estão me entendendo? Não precisamos fugir disso aí. Esta é a realidade. Bateu na porta da casa dele, mais um problema. Aí ele diz, bom, agora eu acho que acabou. Acabou? Será que acabou, irmão Rosário? Não, não acabou não. E não vai acabar os seus também não. Pode ter certeza que nós vamos ter problemas de todas as naturezas. Jacó teve com filho, com filha, com vizinho, com irmão, e esses são os meus e os seus também. E problemas também para ganhar o pão de cada dia. Você também não tem? Tem ou não? Parece que morreu todo mundo ou dormiu. Tem ou não? Ah, temos, né? Eu acho que nós temos. Aí, bom, mas agora... a mulher morreu, ele disse, agora eu vou matar a saudade do meu pai. Chega lá, o pai morre também. Então, a vida é isto, a vida é assim, a minha, a sua e a de todo mundo. Só tem uma coisa, se você tiver coragem de dizer, você diz, senão fica calado. Mas eu estou feliz, porque Deus não desistiu de mim. Se você quiser falar, fala. Com problemas ou sem problemas? Glória a Deus! Então aqui, esta é a vida de um filho de Deus. Amém? Muito bem. Aí nós paramos no capítulo 35 com este resumo. Quando a Bíblia vai falar sobre morte, eu gostaria de falar sobre isso, porque isso é extremamente interessante. As pessoas falam do que não entendem. Aquele homem que não cria no Evangelho disse, eu não gosto de ouvir pregadores porque eles falam o que não sabem. Eu só tinha um homem que eu gostaria de encontrar com ele, foi um homem que tinha uma mulher nossa morrendo de câncer aqui em cima, e eu fui lá ajudar, muitas vezes fazer sala para ela porque ela estava morrendo, e um dia ele foi fazer um culto aqui, a irmã dele foi lá e ele mandou um lenço, não sou nem de lá não, viu, irmão Josemar? Mandou um lenço e desde então aquele lenço, aquela mulher foi recuperada. Quando ela chegou lá, que botou o lenço em cima da cancerosa, com câncer no intestino, já desenganada dos médicos, o povo gritou que eles escutaram lá da fazenda deles, disse assim, morreu, hoje morreu lá. Aquele tanto de gente gritando é porque ela morreu. Não era não, porque ela tinha sido curada. Ela tinha sido curada. Amém? Então, aí ele disse, esse homem que teve aqui, esse eu gostaria, porque ele contou tudo. Ele falou assim, ó, você veio aqui no culto hoje à noite, você trouxe um lenço aí, sua irmã está com câncer, voltou para casa, está morrendo.
e você toma este lenço e leva para ela, porque ela está curada no nome do Senhor. Acabou. Ali foi o fim da história. Então, este homem, eu queria saber como é que ele sabia da vida dela. O irmão Branham ficou calado. Pegou uma maçã e disse, eu não precisava de pregar para ele mais, porque ele que estava pregando para mim agora. E isso é porque ele era incrédulo. Ele era ateu, não acreditava em Deus. Aí teve um professor que discutiu com um aluno numa sala de aula e disse, eu não acredito em Deus, eu odeio Deus. Aí o aluno falou assim, ué, mas se o senhor diz que não acredita em Deus e odeia a Deus, como é que o senhor odeia uma coisa que não existe? Aí o professor ficou envergonhado, pois eu amo a Deus porque eu creio nele. Amém? Muito bem. Aí o irmão Branham, então, disse para aquele homem, pegou a maçã, mordeu e pá, desconversou e foi embora. Mas o irmão Branham, eu quero tomar é isso aqui. Aquele homem dizia assim, eu não gosto de pregador porque eles falam que não sabem. O irmão Branham, irmão Francisco, passou 5 anos sem pregar sobre o inferno, porque ele não entendia. Ele não entendia sobre o inferno, ele lia a Bíblia e não entendia sobre o inferno. Então ele passou 5 anos sem tocar nesse assunto. E o dia que ele entendeu a Bíblia, o que era inferno, como é que isso funciona, porque a maioria das pessoas não sabe o que são. Esta semana mesmo eu recebi um e-mail de uma moça, uma senhora, uma pessoa, parece ser uma senhora, disse assim, até engraçado, eu até brinquei, porque ela criou um e-mail porque ela não queria se identificar, ela botou dúvida 22, acho que tem a 21, a 20, a 19, a 18, a 17, porque acho que ela tem um monte de dúvida, né? Porque essa já era a 22ª, então era a dúvida 22, aí ela perguntou assim, uma pessoa que se suicida, ela está queimando no inferno? Ao se suicidar, aí eu disse, bom, está vendo como é que as pessoas não entendem sobre o que é inferno? Ninguém que morre aqui vai para as chamas do inferno. Não, primeiro, inferno não é um fogo ardente queimando. Não, inferno é um estado de espírito que vão as pessoas que morrem sem Cristo, entram num pesadelo, num tormento, mas não é no lago de fogo. Você já viu isto? Isto é bom. Apocalipse capítulo 20, verso 14. Vamos olhar a Bíblia, porque é a Bíblia que responde à Bíblia. E a gente vai para a Bíblia. Vamos olhar aqui? Apocalipse 20, verso 14, diz assim, isso é para entender, para não sair falando bobagem. Não, fulano morreu, está no inferno. Escuta, ninguém irá para a tormenta do fogo eterno para ser destruído antes de ser julgado. Como é que Deus ia destruir e condenar uma pessoa sem levá-lo ao julgamento? A Bíblia não ensina tal besteira. A Bíblia ensina que haverá uma ressurreição em que todos virão prestar conta dos seus atos. É assim ou não é que a Bíblia ensina? Então, ninguém diga que foi para lá não queimando. Essa é uma doutrina mais católica, não é? Que já ensinava que as pessoas estavam queimando lá para poder tomar dinheiro do povo. Era a doutrina do purgatório. Seu pai morreu, está nas chamas do inferno, queimando agora lá no purgatório. Se você vender sua fazenda, nós podemos pedir para Deus tirar ele de lá. Isso a igreja fez muitas vezes, fez ao longo da história. Verdade. E o povo dizia, meu pai, por dinheiro, que nós não vamos tirar meu pai de lá, dava tudinho. Como os pastores da Universal, eu vi uma vez, quebrou meu carro aqui na frente da Igreja Universal, eu parei lá, estava lá, o pastor disse, pedindo dinheiro para o povo, dizia assim, o irmão Vanderlei dizia assim, bem descarado, mas deu vontade de ir lá, pegar o camarada pela gravata e sair puxando lá para fora para dar uns cascudos na cabeça dele. Como é que pode ser tão descarado daquele jeito? O camarada dizia assim, ei, quem é que pode dar R$500 aqui para Deus abençoar a sua família?
Aí não apareceu ninguém. Quer dizer que a sua família não vale R$500? Eu digo, sem vergonha, né? Família não tem preço, família é sagrado. É verdade ou não é? Mas aí para poder forçar as pessoas, mas você não vale, quer dizer que você, para Deus abençoar a sua família, você não tem coragem de dar R$500, você é amarrado, miserável, não dá R$500. Aí ficou insistindo para o povo para dar os R$500. Aí depois baixou para 300, para 200, porque a família foi baixando de preço. Está caindo hoje. Mas olha a Bíblia aqui. Veja só, inferno não é um lugar, não é as chamas de fogo. Veja aí como é que está na sua Bíblia, em Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então aqui está claro que a morte e o inferno, veja só, como é que o fogo foi lançado no fogo? Não, o inferno será lançado no lago de fogo. É óbvio que nós entendemos que haverá um lago de fogo, mas após o julgamento, onde a morte, a sepultura, não é? Que é o Seol, que é o lugar dos mortos, que é o inferno, será lançado lá. Agora, quando uma pessoa parte desta vida sem Cristo, então o que ela fez aqui de errado, segue aquela pessoa e começa a ser um tormento para ela. A alma que se apartou do Espírito, naquela hora se junta e se aproxima e diz, eu te avisei que você não devia mentir, que você não devia roubar, que você não devia cobiçar, que você não devia vestir essa roupa, que você não devia ser infiel, eu te avisei. A pessoa então passa a viver aquele pesadelo, até que ela seja chamada no juízo para ser julgada. Julgada, entendeu? Como é que vai ser lá? Quem é que vai julgar? Deus, não é? Então você não pode condenar ninguém, porque não é da sua alçada condenar ninguém. Nós não somos juízes, ou somos? Salvação é algo de Deus. Então vamos aqui, vamos seguir. Vamos seguir aqui. Mas é assim. Então, quando o Jacó morre, então o irmão Branham diz assim, que passou 5 anos sem pregar sobre o inferno, porque não entendia. Só que tem uma coisa, ele não entendia sobre o inferno, e ele disse, olha gente, eu vou dizer, sabe o quê? Deixa eu falar para você assim, ó, bem aberto, irmão Marcos, isso aqui é um homem, irmão Marcos, eu gosto do irmão Branham porque ele era homem, ele era sincero, ele era franco, ele não ficava arrodeando toco, dizendo o que não sabia. Ele disse assim, eu tinha medo de morrer. Que coisa bonita. Sabe, a pessoa ser claro, disse, eu tinha medo de morrer porque eu não entendia como seria a vida dos salvos. Como também não entendia o que era o inferno. Então ele entendeu o que era o inferno, mas e o céu? Como é que seria a vida daqueles que partem? Ele disse, então numa manhã, ao me despertar, minha esposa estando ao meu lado, eu estava com as mãos na cabeça, olhei para ela, ela estava dormindo. Eu tive, exatamente, ele disse, foram mais de 100 mil visões, mais de 200 mil visões e profecias, mas entre aquelas muitas, ele disse, esta era diferente, não era uma visão. Eu vi o meu corpo, mas eu saí do meu corpo. E eu fui levado para um lugar aonde era completamente diferente, e eu olhava para trás e via meu corpo deitado ao lado da minha esposa, e eu dizia, mas eu não estou dormindo. Ele mordeu o dedo, ele disse, eu não estou dormindo. Olhou e viu o corpo dele lá, só que o corpo dele lá era um corpo de um homem velho, e lá do outro lado era um jovem. Ele disse, eu não sou jovem. Passou a mão na cabeça, o cabelo estava lá, não era mais careca. Ele olhou na mão, não tinha rugas, ele era jovem. Então preste atenção, que agora ele vai falar da mesma maneira, e isso é uma coisa maravilhosa que Paulo falou.
Paulo disse: conheço um homem, se no corpo, não sei se fora do corpo, não sei, foi levado ao terceiro céu e viu coisas que ao homem não é lícito falar. Se você prestar atenção, é que as pessoas não podem juntar as pedras. Se você prestar atenção, o evangelho, na sua plenitude, na igreja primitiva, ele inicia-se com Paulo. Verdade ou não? Você não, pastor, não, foi com Pedro. Pedro começou ali, a igreja nunca saiu das rodas de Jerusalém. No entanto, Paulo escreveu 14 epístolas no Novo Testamento. E Paulo foi a ponta de lança do avivamento. E você nota uma coisa que é extremamente interessante, é que quando o Judas se suicidou, a igreja lançou sorte e saiu Matias, para tomar o lugar de Judas no apostolado. Porém, você vai ver Paulo em todas as suas epístolas escrevendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade do homem, mas por Deus que chama. Amém? E aí ele vem e diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, doutor aos gentios. Então, nós entendemos e todo mundo sabe que quem na verdade ocupou o lugar de Judas foi Paulo. A igreja escolheu Matias, mas Deus escolheu a Paulo para trazer o evangelho. Amém? Então este homem, o Paulo, não era o Pedro, foi Paulo. Foi aquele que lançou a base, o fundamento da fé, aonde a igreja neotestamentária foi ensinada. Ele tomou os preceitos da lei judaica e trouxe para o Novo Testamento o cumprimento de tudo aquilo que os profetas falaram e ensinou a igreja como viver a fé cristã. Então você vai ver que é o Paulo que se preocupa com o cabelo, com o vestido, com a ceia, com lava-peça. Você está entendendo? Se preocupa com o patrão, com o empregado, a vida do dia a dia que faz você mostrar que é cristão. O que faz as pessoas mostrarem que são cristãos não é o tanto que ela conhece da Bíblia, não é se ela carrega a Bíblia, não é se ela vai à igreja. É a vida que ela vive no seu dia a dia. Coisa mais triste que existe é você ver uma pessoa dizer: eu sou cristão, e quando você se aproxima dele e vai buscar Cristo na vida dele, você encontra grosserias, maus tratos, adultério, mentiras. Isto é Cristo? Não, isso não é Cristo. Então isso é triste, amém? Então o Paulo, ele foi levado lá, mas o Paulo foi aquele que plantou. E isto aqui é a beleza da vida cristã. É assim, o Paulo plantou, foi ele que semeou esta semente. Você sabe que uma semente, ao ser lançada ao solo, ela passa por um período de tempo, ela vai morrer e ela vai brotar. Amém? Aquilo que Jesus ensinou, Paulo teve um privilégio tão grande que nenhum dos apóstolos teve. Ele disse assim: muitos conheceram a Cristo segundo a carne, mas eu segundo o Espírito. A ponto de dizer: o evangelho que prego não é segundo homens. Quer dizer, não é pedido de Pedro, não foi de Paulo, não fui para a casa da mãe dele, da Maria, dizer que hora que ele levantava, o que ele fazia, como é que ele comia, como é que ele andava, como é que ele tratava as pessoas. Ele não aprendeu nada disso. Ele disse: isto me veio por revelação de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Aí você vê então o que era Paulo, mas ele foi lá e plantou. E o evangelho que Paulo plantou, daqui um pouquinho morreu. Daqui um pouquinho começou a ser deturpado pela igreja. E foi deturpado, e a igreja católica assumiu como a primeira igreja cristã, e daqui um pouquinho veio a perversão, e a perversão até chegar com Martim Lutero, que é o renascimento, a oportunidade do evangelho renascer. Então aquele grão de milho lá, nasce aqui com Lutero, mas é uma folha. Aí você pega o que é evangelho que Lutero pregou, e o evangelho que Paulo pregou, e não parece nada, porque na verdade é assim. Se você pegar Lutero, um fumador de cachimbo, se você pegar Lutero batizando crianças, se você pegar Lutero, ele cria na Trindade,
Se você pegar Lutero, ele acendia velas. Se você pegar Lutero, ele tinha um coração sujo contra os judeus, ele não entendia o plano da eleição, que era necessário os judeus rejeitarem para que eu e você pudéssemos abraçar. Ele não entendia nada, mas Paulo entendia. Paulo escreveu lá, olha, Deus quebrou os ramos naturais da boa oliveira, enxertou o zambujeiro bravo, mas se a queda de Israel foi a glória do mundo, e a sua ascensão o que será? Porque a hora que Deus voltar a tratar com os judeus, que é a ascensão de Israel, vai ser a alegria dos gentios, porque quando Deus voltar para ele, ele tem levado a sua igreja para casa. Paulo veio ensinar estas coisas. Então Lutero não tinha nada a ver com Paulo. Você olha, mas é claro, um grão de milho plantado não parece nada com a folha que nasce. Mas a vida está ali, escondida naquela folha. Então a esperança do lavrador está ali, que aquela folha vai se tornar um caniço, vai virar uma espiga e por fim vai ser um grão cheio. Então veio Lutero, e depois Zwingli, e depois Calvino, e depois Wesley, e vieram os reformadores, mas chegou a hora da lavoura produzir o grão original. Amém! Chegou a hora do grão que foi lançado lá, está aqui. Então quando você vê, eu estou falando isso para você entender, quando o irmão Branham foi do outro lado, que ele chegou lá e viu aquela multidão de pessoas jovens, eu quero até parar um pouquinho aqui. O irmão Branham diz assim, e lá do outro lado não havia glândulas sensuais, todas as irmãs tinham seus vestidos até os pés. Veja engraçado, lá quando não tinha nada de sexo, as mulheres vão vestir comprido. Aqui, quando o corpo está cheio de glândulas sensuais, tem gente com dificuldade de vestir correto. Parece que não vão para aquele lugar. Mas presta atenção. Disse, os homens estavam com suas vestes compridas até os pés, as mulheres tinham seus cabelos compridos até a cintura. Todas eram jovens, não havia nenhuma velha. Que felicidade, viu? Eu estou feliz. Ele tinha cabelo lá, quer dizer que os meus também estão guardados. Mas ele olhou, irmã Marli, não é irmã Marli, mas Marli Vaz. Irmã Marli Vaz. Aí o anjo que estava dirigindo ele falou, você está vendo aquelas moças jovens ali? Disse, muitas na terra tinham mais de 90 anos. E lá todas eram jovens, de 20 anos de idade. Veja. Aí irmão Branham disse, eu quero ver Jesus. Ele disse, calma, Jesus um dia virá a você, e você será julgado pelo evangelho que você pregou, porque lá na terra você era um líder. Ele correu e disse, e Paulo? Veja para onde ele foi. Para Paulo. E Paulo? Ele disse, Paulo será julgado pelo evangelho que ele pregou. Aí o irmão Branham respirou fundo e disse, bom, eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Olha, porque o grão lá era o grão aqui agora, não era mais folha. Eu quero dizer isso, está na hora de lançar fora as folhas. Nós estamos aqui nos amadurecendo para ser grão, porque é hora da colheita. Veja, ele disse, e Paulo? Ele disse, Paulo, veja só, é a mesma coisa. Isto é a coisa mais verdadeira. Você se amar a Paulo, você não tem como amar o irmão Branham. Você não tem como não amar o irmão Branham. Você se amar o que Paulo ensinou, você ama o irmão Branham de coração, porque o ensinamento dele é o mesmo ensinamento de Paulo. Aí ele respirou e disse, eu preguei o mesmo evangelho, o mesmo batismo, a mesma ceia. E a multidão disse assim, e nós estamos descansados nisso. E eu digo aqui também do lado de cá, eu também estou descansado nisso. O irmão Branham disse, se o grupo de Paulo entrar, os meus entram.
você entra. E eu digo a mesma coisa, se o grupo de Paulo entrar, você entra, porque o evangelho que eu estou pregando para você é o evangelho que William Branham pregou, é o evangelho que Paulo pregou, é o evangelho da sua Bíblia. Mas veja, primeiro para falar sobre isto, Deus levou ele lá, como levou Paulo. E o irmão Branham teve uma série de coisas que ele falou sobre a vida do outro lado. Não é a questão do radicalismo, não é a questão da ideia denominacional, não é a questão da teologia, mas é a questão do que ele viu do outro lado. Então, quando você pega os selos, ele disse, eu fui lá, cheguei lá, vi minha primeira esposa, vi meu cavalo, vi meu cachorro. Agora imagina, se Deus levou um cachorro e um cavalo para lá, que não tem alma, que não vale nada, o que é que Deus vai fazer por pessoas que têm alma? Imagine só para você entender. Aí ele disse, meu pai, meu irmão. Mas sabe como é que é isso? Parece que as pessoas nunca leram a Bíblia. Agora você para um pouquinho, vamos voltar no nosso assunto aqui. Por isso é que eu peguei essa Bíblia aqui, que eu queria ler aqui no Scofield, o capítulo, no Scofield, no capítulo 35 de Gênesis, para você entender aqui, na linguagem do Scofield, como foi a partida do Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa, que é tipo de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que é tipo do eleito, amém? Porque todos nós estamos em Cristo Jesus. É verdade ou não é verdade? Então vamos aqui. Isaac viveu 180 anos e expirou e ele morreu. E reuniu-se a sua parentela com os seus parentes. Se você pegar a mensagem o Dia das Mães, o irmão Branham disse assim, esta será uma reunião gloriosa, uma mãe seria infeliz se os seus filhos não estivessem lá. E o irmão Branham diz assim, e os nossos parentes, até aqueles cabeça dura, nós nos encontraremos lá. Agora eu vou pegar aqui e vou dizer, não, eu não creio nisso. Eu creio em alguém que foi lá, ele viu as coisas, e quando ele estava lá, a voz disse claramente para ele, olha, eu tenho dado a ti todos quantos você amou e todos quantos te amaram. Aí você diz ao mensageiro, não, o mensageiro, disse o profeta, é a estrela que está na mão daquele que caminha entre os 7 castiçais, e disse, ele representa cada eleito. Viu? Cada eleito de cada era. Então, se Deus deu aqueles, isto é a Bíblia, você se reunir com sua parentela. Foi assim que o irmão Branham viu do outro lado. Vamos seguir. Eu estou citando isso aqui porque eu não vou pular a Bíblia, porque alguém não acredita na Bíblia. É a mesma coisa de eu chegar no capítulo 20 de Êxodo, irmã Marli, e dizer assim, quando chega no 4º mandamento, eu já vi muito pregador vim pregando os 10 mandamentos, quando chega no 4º, ele não sabe explicar o sábado, ele pula o sábado e começa a continuar na frente. Faz de conta que... Não, a verdade é essa, o irmão Branham soube, ele falou do que soube. Ele falou do que sabia, ele mostrou, Deus mostrou para ele. Aí você tem grupos hoje na mensagem que diz que não vai ter casa do outro lado. Daqui o irmão Branham disse, eu estive lá. Deus me mostrou a minha morada. Minha esposa era jovem, minha filha disse, mamãe está te esperando. Eu disse, nós nunca tivemos casa na terra. Eu disse, mas aqui você tem uma. Ele foi lá, tinha um palácio. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem um brocochó lá e vem dizer para mim que não tem palácio lá. Vai para lá. Fica para lá, mas eu vou para lá, para esse lugar maravilhoso. Ora, e se tem alguém que não quer encontrar com outros queridos lá, eu quero encontrar a todos aqueles que eu amei e todos aqueles que me amam lá do outro lado. Agora há um perigo extremamente grave. É você perseguir um eleito. Aí agora o negócio fica preto. Aí a coisa fica azul. Vamos ver por quê?
Eu estou citando aqui, eu estou aqui no capítulo 36. O Esaú é uma pessoa aqui que ele é chamado, como é que, vamos ver aí o primeiro verso aqui. Estas são as gerações de Esaú, que é o verso 8. Portanto, Esaú habitou nas montanhas de Seir. Esaú é Edom. Amém? Aí você salta comigo para o livro de Obadias. Eu quero ir lá. Vamos ver lá no Velho Testamento. Ver o que acontece com gente que persegue um filho de Deus. Aí fica ruim. Mas por que estas coisas acontecem? Vamos ver aqui o profeta Obadias. É um capítulo só, e eu não vou ler todo, mas vou citar aqui os primeiros versos de Obadias. Vocês estão entendendo? O irmão Brana não queria falar sobre o inferno porque não entendia. Quando ele entendeu, ele falou. O irmão Brana tinha medo de falar sobre o céu porque ele tinha medo até de morrer. Ele não entendia, mas daqui um pouquinho ele voltou de lá e disse assim, irmão Green falou isso para mim muitas vezes. Falou assim, eu estava sentado com ele no restaurante, ele passava a mão assim num garfo assim. Experiência, disse assim, irmão Green é tão real, como eu estou pegando nesse garfo aqui. Alma terra, as pessoas eram jovens, não se cansavam, não dormiam, não comiam, estavam sempre felizes. Ele disse, eu estive lá neste lugar, e eu vou dizer para você, e eu creio que ele esteve lá, porque Deus levou Paulo lá, e o paralelo é esse, o evangelho aos gentios começa com Paulo, um profeta, e termina com William Branham, um profeta, um vidente, sabe, Paulo plantou, William Branham veio mostrar que é a hora da colheita, o grão chega a ser maduro nesta hora, amém? Então aí você está vendo gente que está falando do que entende, não é do que não entende não. Eu gosto do irmão Branham porque ele era verdadeiro. Perguntaram para ele sobre o milênio, ele falou, não entendo. Mas pergunta para ele sobre depois da visão, ele disse, ah, meu amigo, depois que eu fui lá, minha vida nunca mais foi a mesma. E se eu soubesse que aquele lugar era tão glorioso como me foi mostrado, eu teria brigado com as pessoas e esforçado com elas muito mais. E dito assim, vale a pena, meu irmão. Ei, você não sabe o que é isso. Que troca este lugar por qualquer besteira da sociedade. Pela televisão, eu achei engraçado, me mandaram um WhatsApp, um negócio aí, uma cantoria, aí um moreninho de bermuda, com um violãozinho, até mandei para o Marquinhos, sabe? Um moreninho com um violãozinho, vou mandar para o senhor ver o avivamento. Ele disse, a igreja de Jesus vai ter um avivamento com este meu vídeo. E aí daqui um pouquinho o moreninho pega a viola lá, irmã de Deus, que gosta de música, e começou, e ting, com o violão, e daqui um pouquinho ele disse, eu vou orar para Deus queimar teu celular, eu vou orar para Deus queimar teu celular, eu achando graça do camarada. Disse, porque agora no celular ela não quer mais orar, ela não tem mais tempo de orar, é o WhatsApp para lá, é o WhatsApp para cá, é o WhatsApp para lá, ela não tem tempo para ler, é o WhatsApp para lá, é o WhatsApp para cá, ela não pode jejuar, é o WhatsApp para lá, é o WhatsApp para cá. E depois que o rapazinho terminou de cantar, ele disse, levanta a mão aí, dê glória, irmão. É uma coisa engraçada, esse povo arranja tudo, viu? Mas sabe de uma coisa? Tem gente trocando a vida eterna por porcaria. Sabe? Por porcaria. E ainda, você vai ver agora. Bom, mas vamos aqui então. O Obadias disse, ó, você viu lá atrás, que o Esaú é Edom. O que é Edom? A palavra, eu vou te explicar isso aqui. Edom, no hebraico, quer dizer vermelho. Quando você diz o mar vermelho, era o mar de Edom. Esaú, quando você pegar a Bíblia e ler, do nascimento dele, ele era ruivo, avermelhado, aqueles galegos do cabelo de fogo.
daquele que de sarará ruim, era aquele que era o Esaú. Por isso ele é chamado de Edom, porque ele era vermelho. Vocês estão entendendo? Então aqui a Bíblia diz: o Esaú é Edom. Agora o profeta Obadias vai falar sobre os descendentes de Esaú. Por que que você vai ver? Escutem bem. Por que Esaú foi rejeitado? Eu disse aqui no domingo que eu até não entendia por que que alguém que faz tudo certinho, bonitinho, corretinho é rejeitado, e quem faz tudo torto e errado é aceito. O Jacó fazia tudo errado, só trapaça, e Deus amou Jacó. E o Esaú fazia tudo arrumadinho como o pai dele queria, e Deus o reprovou. Você sabe me explicar, irmão Luciano? É a qualidade de espírito que estava dentro. Do lado de fora fazia tudo certo, do lado de dentro a vontade era matar. É só alguém contrariar você, você vai ver que tipo de espírito você tem. Espera aí um pouquinho, eu não vou conversar com Jacó e Esaú, não, eu quero conversar com você aqui. Por favor. Eu estava dirigindo hoje e me veio um momento assim, na hora que eu estava dirigindo, e eu olhei para a minha vida e falei com Deus, irmão Francisco, não foi com ninguém não, falei com Deus, foi com uma pessoa que eu podia enganar não. Falei: engraçado, Senhor, eu nunca desejei o mal para ninguém. Eu nunca fiz nada, sabe, propositalmente, para poder prejudicar alguém. Sabe o que é isso, irmão Zé Genuíno? Sabe o que é dentro do seu coração você falar isso para Deus? Não é falar para um outro homem, não, que você podia estar mentindo, mas falar para Deus: Senhor, quando foi que eu já desejei alguma coisa ruim para alguém? Quando foi que eu fiz alguma coisa premeditada para fazer, para passar, para ultrapassar, para pisar, para derrubar, para sujar? Quando foi que eu fiz isso? Então, isto aqui é espírito. Isto é aqui a qualidade de espírito. Você busca lá dentro. Você quer saber se você é Jacó ou Esaú? Olha que espírito você tem. Quando você tem o seu inimigo na mão, que você pode matar, se você não mata. O Davi fez isso. A Bíblia está cheia de homens assim. Quando você tem a oportunidade de sujar o nome de uma pessoa e você não suja. Quando você tem a oportunidade de prejudicar uma pessoa e você recusa fazê-lo. Preste atenção para você entender o que é isso. Então o Esaú não, o Esaú fazia tudo certinho. Mas o dia que alguém contrariou ele, ele partiu e disse: dia que meu pai morreu, mata esse camarada. O irmão Bernardo disse: Deus não te julga pelo que você faz, mas pela classe de espírito que você possui. Lá dentro. É o que está lá dentro é que vai valer. Sabe? Lá dentro. Antes eu vou matar aquele camarada. Acabou. Bom, aparentemente o Jacó e o Esaú se abraçam lá e acertou tudo. Só tem uma coisa. Os moradores, os filhos de Esaú, eles deixaram a terra de Canaã. Você vai ver isso no capítulo 36 de Gênesis. Foram embora para as montanhas secas de Seir. Israel ficou na terra que mana leite e mel. E a vida toda, aqueles filhos que ouviram o rancor e a mágoa do pai, estava dentro deles. Sabe por que nós estamos morando nessa terra seca, desgraçada aqui? Por causa do meu tio, que tomou a bênção do meu pai. Ele nunca vai entender que foi por causa do espírito do pai dele. Porque o homem não vê a si mesmo errado, ele vai transferir a culpa para o outro. E arrotou e azedou o coração de ódio, de amargura. E eu vou parar aqui para lembrar assim. Tem alguém que crê que o irmão Brando é profeta aqui? O irmão Brando diz assim: não se mata uma pessoa, não é só com faca ou com revólver, não.
se mata tentando destruir a moral, tentando destruir a personalidade, tentando destruir o nome que aquela pessoa tem, o respeito por aquela pessoa. E aí se torna, sem entender nada, um assassino. Isto é sinal de reprovação. Mas vamos seguir aqui. Por que aconteceu com Esaú? Leia a Bíblia para você entender. Leia aqui. Visão de Obadias. Obadias era um profeta que foi enviado para trazer esse recado. E eu estou passando por isso. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová, a respeito de Edom. Quem é Edom? Esaú. A respeito de Edom. Olha, Deus está mandando um profeta falar sobre isso. Parece que foi só lá para trás. E se foi só lá para trás, nós estamos perdendo tempo lendo historinhas da Bíblia. Mas se a Bíblia é um livro de profecias, isso não foi lá para trás. Isso é para você entender que nunca em seu coração você deve agir como agiu Esaú. Ou você se torna um reprovado. Veja. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações como um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantamo-nos contra ela para a guerra. Olha só o verso 2, porque é uma coisa assim. Eis que te fiz pequeno entre as nações e tu és muito desprezado. Eu disse aqui no domingo e volto a repetir, tem gente que nasceu para ser pequeno. Sabe, é tão pequeno que troca o céu por uma porcaria. Mas tem gente que nasceu para ser grande. Sabe, ele pode passar pelos maiores apertos aqui na terra, mas ele pensa grande. O céu é meu. A vida eterna é minha. A salvação é minha. Ei, você para um pouquinho. Mas tem gente que é pequeno. Por que ele é pequeno? Porque ele é miserável, ele é mesquinho. E até a salvação se torna uma coisa dele. Olha o tanto que é pequeno. Não tem um só personagem na terra que não é um lixo diante de Deus. E Deus vem e oferece graça sem aquela pessoa merecer. Mas as pessoas se consideram tão importantes porque foram agraciadas, que aponta o dedo para um semelhante, que também era como ele, diz: aquele lá não merece ser salvo. Quem é que pode dizer que quem é que vai ser salvo? Você não fez nada para se salvar. Você não é salvo porque carrega a Bíblia, porque vem à igreja, sabe? Você não é salvo porque dá seu dízimo. Não, você não é salvo porque você é batizado. Você é salvo porque Deus te elegeu, sem que você fizesse nada. Jacó não fez nada que prestava. Deus o amou, e Deus foi cercando o caminho dele, e foi cercando o caminho dele, até cumprir na vida dele o propósito dele. Isto foi o que aconteceu comigo e com você. Não há salvação por méritos. Salvação chama-se graça. Aleluia. Amém? Você pode dizer amém a isso? Salvação é graça, é Deus, é a soberania de Deus. Aí você, mas tem gente que é assim, que eles são tão pequenos, que o mundo, o semelhante, tudo para ele, porque o mesquinho é tudo dele. Eu já disse isso aqui, vou voltar, já preguei isso 1 milhão de vezes aqui, assim, tem gente que só aprendeu a orar assim: abençoa a mim, Senhor, nesse dia, abençoa a minha família, abençoa os meus passos, abençoa a minha decisão, abençoa a minha vida, abençoa meus negócios, abençoa a minha saúde, Senhor, os meus filhos, minha mãe, meu pai, Senhor. Ô miserável, é só você? Você é tão mesquinho que só pensou em você até hoje? Será que você tem irmãos ao redor da terra? Hein?
Será que você não pode abrir a sua oração para Deus abençoar os filhos dele ao redor da terra? E eu vou dizer isso, gente. As pessoas não entendem isso, mas as pessoas que às vezes vêm na igreja só por causa delas. Elas são, para mim, pequenas, a mente é pequena. Se você vier aqui com o propósito de orar, vamos dizer que nós temos 400 pessoas sentadas aqui, e você orar por essas 400 pessoas, veja, e todos estiverem orando por todos que estão aqui, você tem 400 orando por você. Mas se você ora por você, você é um só orando por você. Está me entendendo? Só um. Vou fazer por mim. Eu. É o individualismo, sabe? Porque é tudo pequeno. As pessoas começam a ver as coisas pequenas. E nós estamos na hora de pensar no grande. Você sabe o que é a mente de um eleito? É assim que agiu William Branham. A mente de um eleito é tão grande que o irmão Branham disse: se alguém se levantar contra você e tirar você do ciclo de amizade dele, do companheirismo dele, faça um círculo maior e coloque ele dentro. Não deixe ele fora, não. Ele está dentro. Ele fica dentro da sua oração, ele fica dentro do seu coração. Você está me entendendo o que é? Eleito é isso. Mas tem gente que nasceu para ser pequeno. O céu é dele. A vida eterna é dele. Você está entendendo? Dele. Mas não é, não. O céu não é da Assembleia, não é da Batista, não é da Presbiteriana. E não é seu, não. O céu é nosso. É nosso lar. A vida eterna é nossa. A salvação é nossa. Você está entendendo o que é? É assim. Então vamos aqui um pouquinho mais. Mas o Jacó, aqui a Bíblia diz que o Edom foi feito pequeno. Não adianta você querer fazer gente que foi feito pequeno ser grande. Porque a visão dele é pequena. Tudo o que ele vê é hoje. E se você olhar hoje, você está perdido. Nós temos que olhar lá na frente. Amém? Eu estou crendo amanhã. Sabe, eu não estou crendo hoje. Hoje é o meu presente aqui. E eu sei que Jesus Cristo é o mesmo hoje, mas Ele é também eternamente. Louvado seja Deus. Então, veja só. Olha aqui. Pequeno, por que o Edom era pequeno? Olha o que eu disse para vocês, porque a soberba do coração dele. Veja o que Deus falou: a soberba do teu coração te enganou. Como habita nas fendas das rochas, lá no meio das montanhas de Seir, na sua alta morada, que diz do seu coração. Gente, tem que parar aqui. Você imagina se estas coisas aqui não são, parece exatamente com o coração de Satanás. Leia Isaías 14. Isso, sabe? Dizias no teu coração: subirei às alturas, serei semelhante. Isso aqui é coisa, sabe? Isso aqui é soberba. O Edom tinha a mesma soberba. E eu vou dizer para você o que disse o profeta: você não é nada, Deus te encontrou, você não era nada, e você é o que hoje? Eu gosto desta frase: quando Deus me encontrou, eu não era nada, continuo não sendo nada, a única diferença é que agora eu estou nas mãos dEle. Mas ainda sou nada, e nunca queira ser mais do que nada. Quer que eu vou dizer uma coisa para você? Não precisa ir muito longe. Você quer saber se Cristo habita no coração de alguém? Veja se ele é humilde. Humilde não quer dizer pobre. Humilde não quer dizer que anda rasgado. Humilde não é porque anda de chinela havaiana. O humilde não é porque mora numa casinha. Não. Porque tem gente que mora num casebre, se você pisar no dedo dele, ele briga com você e te mete a faca.
Se você contrariar, ele te xinga. Se você cruzar o caminho dele, ele fala as piores para você. Então você sabe que você nunca encontrou humildade ali. E você sabe que Cristo disse, olha, se você alguma vez quer encontrar descanso, venha a mim. E aprenda que eu sou manso e humilde de coração. Qualquer espírito exaltado não é Jesus. Quem tem espírito exaltado chama-se Satanás. Você está me ouvindo? Não, olha, ele era dono dos céus e da terra. Poderia ter nascido num palácio de ouro. Nasceu numa estrebaria. Ele é o Pai da eternidade. Andou montado num jumento. Para mostrar para você, sabe? Ele era dono de tudo. Apanhou na face e não retrucou. Ele disse, eu tenho 10 milhões de anjos aqui, eu poderia mandar e acabar com tudo aqui, mas não fez. Então, é quando você pode fazer e não faz. É quando você pode matar e não mata. Mas veja só, escutem só, porque tem muita gente que lê a Bíblia, e lê a Bíblia parece que fazendo fantasias. O verso 5 do capítulo, o verso 4 do capítulo 1, o capítulo único de Obadias, diz assim, se te elevares como a águia, todos nós sabemos que a águia é o pássaro que voa mais alto. Se te elevares, porque está falando da soberba, falando que ele viveu nas alturas, que ele tinha feito pensamentos. Tem pessoas que você não pode elogiar eles, que eles ficam inchados. Não pode nem tratar bem, que daqui um pouquinho, minha mãe disse que formiga quando quer voar, cria asa. Já achou asa para voar. Não sabe, seu. Não sabe. Olha aqui, Deus disse, estou vendo tua soberba. Olha, isso é coisa de gente pequena. É assim. Preste atenção nisso. Eu falei isso, vou repetir. Deus abomina o sistema denominacional, mas Deus ama o povo. Deus chama o povo de povo meu. Mandou sair o povo dele. Você nunca pode subestimar ninguém. Nunca pode estar acima de ninguém. Verso 4. Se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. O que é isso? Não, isso aqui, sabe o que é? É porque o homem vai para a lua. Não, está falando de corações elevados que pensam que são alguma coisa. Isto aqui, meu amado e minha amada irmã, é o que a Bíblia diz. Aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar, Deus o exaltará. Se você quer alguma vez gozar a favor de Deus, passe por baixo toda vez. Se alguém te afrontar, não responda, não briga. Humilha-te. É assim? É assim. Eu gosto de ver um irmão que diz assim, você é um falso profeta. Ele disse, glória a Deus. Isso você está doido? Você é um herético. Ele disse, graças a Deus. Por que você está dando graças a Deus por ser um falso profeta? Estou dando graças a Deus por ser um falso profeta, porque a Bíblia não diz que tem que haver falso profeta. Então, estou fazendo a Bíblia se cumprir, graças a Deus. Tá bom. Tá bom. Você não disse? Você não tem que... Sou não, te provo pela Bíblia, você que é. Pronto, acabou. Acabou. Por que o irmão Brando disse, Deus nunca discute? Nego diga assim, Deus não existe, eu odeio. Deus está lá. Os caras... Deus não presta, Deus é injusto, Deus fez isso, Deus fez aquilo. O outro perguntou para mim, por que Deus deixou o avião cair? Deus não está nem aí. Pode falar o que você quiser dele, você vai passar e ele continua sendo o eterno. Você não é de nada, você não é coisa nenhuma, mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então você precisa de entender isso, deixa falar o que quiser. Um dia um deputado federal me encontrou, um pastor, e falou para mim, você está vendo aí? Falando sobre a mensagem, um deputado federal. Eu falei, olhei bem para a face dele e disse,
Irmão, você siga o seu caminho e um dia lá na frente nós vamos nos encontrar. Lá a gente vê quem está certo ou quem está errado. Não adianta bater boca com ninguém. Não vai ter um dia aí? Vai ou não vai? Lá a gente vê quem está certo ou quem está errado. Passa por baixo. Não, você está certo. E eu vou dizer para você, aquele que se exalta está certo, porque ele tem que cumprir a Bíblia. Aqui, ó, ele é esse aqui. Vamos aqui um pouquinho mais. Então, esse aqui, ó, se te elevares. Mas aí, a profecia vem e diz: se te elevares como a águia e puser o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse. Se a ti viesse os vidimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os filhos de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Todos os seus confederados te levaram para fora de teus limites, para que os gozem da tua paz, e te enganaram, e prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Engraçado. São aqueles que estão comendo o pão, sabe, que incentivam para estas coisas. Mas o que é que Deus estava falando? Eu não vou ter tempo de ler o capítulo todo. Sabe o que é que Deus estava falando? É que o povo de Israel, num determinado momento da jornada, se viu diante de uma circunstância dos babilônicos. E eles vieram contra o povo de Israel e saquearam Israel. E quando saquearam, Deus está dizendo assim: se um ladrão entrar na sua casa, ele não deixa alguma coisa para trás? Se pegar o comer, não deixa. Se for na sua vinha, não deixa alguns cachos de uva ainda. Por que vocês acabaram com tudo? Por que acabaram com tudo? Foi o que Edom fez. Quando os babilônicos vieram, deixaram alguns, e os muros estavam rachados, e alguns tentaram escapar pelas rachaduras do muro. E os filhos de Edom covardemente se colocaram na brecha dos muros para matar seus próprios irmãos. Então, quando nós estamos lendo a mensagem e a Bíblia dizendo assim: nunca levante a sua espada contra um irmão. Nunca. Nunca. Não fomos postos para falar mal um dos outros. Deus nos chamou aqui, somos todos dependentes da graça de Deus. E só vamos chegar lá se a graça nos acobertar. Portanto, se você vê algum fracassar no caminho, você não tem que achar que você é melhor do que ele. Deus é que tem nos sustentado, e Deus é que nos promete nos guardar até o final. Foi Deus que disse para Jacó: eu não me esquecerei de você, não desistirei de ti. Deixa subir, deixa descer, deixa os problemas virem, vamos continuar adiante. Mas nunca levante a sua espada contra ninguém. Nunca mate um irmão. Nunca apunhale ninguém. Nunca fale de ninguém pelas costas. Nós não fomos ensinados, nunca, nunca, em momento algum da mensagem. Aliás, esta mensagem, a última que nós recebemos no mês passado aí, o mundo caindo em pedaços, o irmão Branham disse: se eu discordar de um irmão e não puder amar aquele irmão, existe alguma coisa errada no meu espírito. Posso discordar, mas tenho que amar. O irmão Branham disse: há alguma coisa errada no meu espírito. Então, esse capítulo, depois você lê na sua casa, o capítulo todo de Obadias termina dizendo assim: o que você fez com Israel, vão fazer com você lá na frente. Você matou a espada, vão pegar teus filhos e vão bater com eles nas pedras. Este é o final de quem luta contra um filho de Deus. Então eu vou dizer para você, o perigo aqui
nesta hora da jornada, sabe? É isto, ó, é de alguém se levantar contra um eleito de Deus. Portanto, se você não entendeu e não viu, não sei, não entendo. Aliás, esta é uma recomendação do profeta. Disse, nunca se meta com coisas questionáveis. Acabou. Nós somos simples. Nós cremos naquilo que o profeta falou. Nós não temos que complicar nada. A Bíblia está aberta diante de nós. Amém? Está aberta. Não tem mais nada para esconder. Mas então vamos voltar lá. Já tem tempo ainda? Eu tenho 7 minutos para terminar o culto. Deixa eu terminar com o capítulo 36. Vamos voltar no 36 lá. O capítulo único de Obadias você lê em casa. Eu quero só dizer isto. Guarde isto, Deus não aceita ninguém levantar a espada contra um irmão em circunstância nenhuma. Vamos voltar no 35 e terminar o culto. Quando nós estamos lendo, isso é uma coisa muito natural e muito simples. Você vai ver que aqui no verso 4 do capítulo 36, você tem aqui os filhos de Edom, que é os filhos de Esaú, e no capítulo 36, verso 6, tomou Esaú suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as almas da sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã. Terra de Canaã é boa para dar riqueza. Terra de Canaã é boa para dar riqueza. Engraçado. Engraçado. Terra de Canaã é boa para dar riqueza. Presta atenção para você ver. Guarda esta frase no coração. Diga para mim aí, terra de Canaã é boa para dar riqueza. Presta atenção. Tomou seu gado, suas ovelhas e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra diante da face de Jacó, seu irmão. Saiu da terra rica, abençoada, para ir para o deserto, para uma terra seca, para a terra das montanhas de Seir, por achar assim, sabe? Aqui não cabe nós dois mais. O dia que você não puder mais conviver com o irmão e dizer, aqui não cabe nós dois mais. Você já viu o marido falar isso para a mulher? Assim, ó, essa casa não cabe mais nós dois, estou indo embora. Mulher dizer para o marido, eu estou indo embora porque não cabe mais. O dia que você vê uma coisa dessa assim, você lembra desse versículo. A terra de Canaã serviu para enriquecer, mas agora não cabe mais nós aqui. Vamos embora. E foi embora. Foi para onde? Para o deserto, para a sequidão. Mas o deserto e a sequidão, irmão Francisco, não traz sombras, não dá frutos. Sabe, sombra na Bíblia é companheirismo, é alegria. Pega aí a mensagem, a restauração de uma árvore noiva, sabe? Não dá refresco, dá guerra, dá irritação, dá nervosismo, sabe? Dá temperamento forte. Então no sol, meio-dia, calor. Até o vendedor de santo, desculpe a brincadeira, mas só para você entender o que eu estou dizendo. Tem um vendedor de santo com aquelas estátuas enormes, vendendo santo, aquelas imagens de escultura. Chegava na casa de um, ao santo, meio-dia, e não vendiam nenhum. E quando deu meio-dia e meio, ele chegou numa casa morrendo de fome, sabe? Uma fome terrível. Chegou lá e bateu palma para vender o santo dele, o vendedor do santo. E vai lá vender o santo dele, e a fome, e o sol quente na cabeça. Daqui um pouquinho sai um monte de cachorro lá, uau, 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 e ele pegou o santo. E aquilo que era santo, agora já sabe o que é que vira? O que é santo? Vira diabo.
Aí o cachorro vem, ele não vem, não manda esse diabo na sua cabeça. Aquilo que é sagrado, aquilo que Deus honra, a amizade, o respeito, o companheirismo, vira capeta. Sabe o que é isso? É o sol quente, é o calor, é o deserto, é a terra árida, é o lugar para onde vão os filhos de Esaú. Aí vem revolta, aí quer matar. Primeira brecha que tiver, eu te meto a espada e te mato. Não. Primeira oportunidade que você tiver, abençoe os seus inimigos. Ame aqueles que te perseguem. Fale bem daqueles que falam mal de você. Você está me ouvindo? Está me entendendo? É isto aqui que é a Bíblia, que é a mensagem. Mas aí eles foram, porque não dava mais. Veja o verso 7. Porque toda a fazenda era muito para habitarem juntos. A terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa dos seus gados. Já tem muito dinheiro. Agora vamos seguir um pouquinho. Você pula comigo, porque eu não tenho tempo para ir todo o capítulo, porque aqui é fulano gerou ciclano, mas eu quero só pegar os pontos aqui. O verso 31 aqui. O verso 31. E eu termino aqui. Estes são os reis, porque aí você tem aí um nome de um monte de gente, de fulano que gerou ciclano, de ciclano gerou ciclano. Eu não vou ler isso aqui porque é a noite toda aqui, mas são todos descendentes de Esaú. Veja só este verso aqui para nós fecharmos este culto hoje à noite. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Puxa, quer dizer que antes de Israel se tornar uma nação para ter um rei, os filhos de Edom já estavam reinando há muito tempo. Aí você pega o que é a civilização, por que o profeta pregou a mensagem, o mundo caindo aos pedaços, o Éden de Satanás, Por que o irmão Branham pregou as mensagens, novamente, o mundo caindo aos pedaços outra vez? Baseado em quê? Na organização dos filhos de Caim, que carregam dentro de si o mesmo espírito, não se importar com o seu semelhante, matar e ter dinheiro. Só isso é tudo o que eles sabem fazer. E a Bíblia vem aqui, neste verso, disse, Israel vai ser escravo. Israel aqui, antes que eles tivessem qualquer coisa, o Esaú partiu, foi para o deserto, construiu suas coisas lá no deserto, com raiva, no sol, na montanha, não tinha nada fértil, e ele foi viver a sua vida lá, e o Israel continuou na terra de Canaã, mas Deus permitiu um tempo lá na frente que veio seca, daqui um pouco o José foi vendido, você vai ver para o capítulo 37, o José é vendido, o José vai para o Egito, daqui um pouco o Jacó vai ter que ir para o Egito. Depois de lá, mais 400 anos. A estas alturas, os filhos de Edom já tinham seus reinados. Israel era um monte de escravos. Mas escutem bem, quem ri por último, ri melhor. Israel viveu os seus momentos, baixou a sua cabeça, pagou o preço, foi para o Egito, sofreu o que tinha que sofrer. Eles estão reinando, só que o reino deles termina em nada. E Deus disse, eu não desisto de você. E Israel passa por onde passar, mas Deus está com ele. Eu vou terminar o culto dizendo assim, aconteça o que acontecer, o Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você entende o que eu estou dizendo? Então você vai ver aqui que é assim. Esta é a razão porque o mundo vive na condição em que estão. E parece que nós somos um grupo que o irmão Branham disse assim, na mensagem das eras da igreja, na era de Pérgamo, ele disse, se você olhasse a retaguarda de Israel, ela parecia carnal.
mas Deus amava aquele povo. Ou a dianteira ou a retaguarda. Eu quero dizer para você o seguinte: nem todos somos iguais, nem todos somos perfeitos. Uns vão alcançar primeiro, outros vão amadurecendo primeiro, mas o final é o seguinte: nós estamos caminhando para um lugar onde Deus amadurecerá seu povo, e os problemas, as lutas e as dificuldades nos colocarão todos juntos uns dos outros, sem entendermos que ninguém é melhor, sem dizer que ninguém é melhor do que ninguém, e que nós todos somos dependentes da misericórdia e da graça de Deus, e sem ela nenhum de nós entraremos lá. Isto é o que precisa estar em nossos corações. Vamos ficar em pé. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então você precisa aprender assim: olha, eu não entendo. Quando o irmão Branham diz assim: você não deveria reclamar do seu filho, é apenas uma fase. Se você olhar uma fase da vida do Jacó, você manda ele embora. Se você olha, às vezes um irmão está passando por uma fase, não subestime aquele irmão, não incrimine, não mate, sabe? Apenas ore por ele. Amém? Se você vê alguém que na sua visão não está certo, não deixe o seu coração se elevar e pensar que você é melhor do que ninguém. Deixa eu dizer mais uma vez: eu não sou melhor do que um assassino, do que um cachaceiro, do que um adúltero. Não, eu não sou melhor do que ninguém que está em nenhum sistema denominacional. Deus é melhor. Deus é que nos amou, Deus é que nos escolheu, Deus é que estendeu a sua mão de misericórdia para nós. Ninguém é melhor. Não estufe o peito e diga: eu sou a noiva de Cristo e aquele ali é uma prostituta. Não, a igreja, a denominação, o sistema é adúltero, mas as pessoas, eu não sei quem é eleito que está no catolicismo, ou no espiritismo, ou na igreja batista, ou na universal, ou na assembleia, eu não sei. Sei que Deus tem filhos esparramados, e eu estou pregando para alcançar esta última semente eleita de Deus. Aonde ele estiver, eu apenas direi: ah, sabe o que aconteceu? Você tem algo que eu tenho também. Porque é uma coisa muito interessante isso. Um dia eu explico isso para vocês. Mas isso faz parte da família de Deus. Se você pegar a Bíblia, voltando um pouquinho só para terminar o culto, a gente diz assim: Deus chamou Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis, mas antes de Deus falar qualquer coisa com Abraão, que ele deveria ir para a terra de Canaã, seu pai, a quem Deus nunca tinha dito nada, se levantou para ir para Canaã. Então a semente de um filho de Deus, ela vem puxando toda a vida, desde pequeno. Eu não sei porquê, mas há uma sede na minha alma por Deus, por céu, por arrebatamento. Não sei o que é odiar, não sei o que é guardar raiz de amargura no coração, não sei o que é mágoa, não gosto de maledicência, não gosto de discussão. Sabe o que isso é próprio de mim? Porque isso é próprio de todo filho de Deus. Sabe o que é que um filho de Deus gosta? Da verdade. Sabe do que ele gosta? De Deus, de coisas grandes. Quando eu encontro irmãos dizem assim: pastor, mas eu não dou conta de me livrar do sexo. De quê? De quê? Ai, pastor, tentação para mim, olha, sexo é... Como é que a gente faz? Sexo? De que é que você está falando? Quer dizer que isso é que você vai trocar o céu por causa disso? Um cigarro? De quê? Parece que é coisa pequena demais. Você sabe o tamanho que é Deus? Sabe o que Deus é capaz de fazer por você? Sabe o que Deus pode fazer por você hoje à noite aqui? Hein? Você entende Deus? Vamos fechar nossos olhos. Eu gostaria que você, se tem alguma gratidão no coração, abrisse o seu coração e levantasse a sua mão e dissesse para Deus o que vier no seu coração para dizer. Se não vier nada, não diga nada. Mas eu quero dizer: Senhor,
eu te amo com todo o meu coração. Eu sou feliz em poder olhar para ti e inspirar a minha vida em ti, Senhor, e ver os teus exemplos, a tua humildade, a tua mansidão, o equilíbrio como o Senhor tratou qualquer problema, nunca alvoroçado, tranquilo, sereno, manso. Isto é o que eu desejo na minha vida, Senhor. Aleluia. Desejo estar aqui na terra, dentro da minha casa, nas avenidas, no trato com as pessoas, na conversa, no sorrir, no estar, no comer, no conviver com qualquer irmão, apenas que eu possa transmitir e ser a tua imagem e semelhança aqui na terra. Senhor, faça de mim um verdadeiro cristão. Me dê a graça de viver aqui na terra e ser imitador de Jesus Cristo. Tudo o que eu desejo é isso. Sei que eu não vim à terra para viver para mim, nem mesmo vivendo para minha família, Senhor. Poucos são os momentos que tenho para passeios, para lazer, e o Senhor conhece tudo sobre a minha vida. Mas há uma coisa que eu amo, é me assentar aos teus pés, é saber que esta plataforma não é minha, ela é do Senhor, e saber que eu estou aqui apenas como instrumento para dizer ao seu povo, Pai, aquilo que o Senhor sempre quis que o povo entendesse, que nós deveríamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou, e nos perdoar, que possamos carregar isto dentro dos nossos corações, um sentimento de perdão, porque isso traz alegria, um sentimento de perdão, porque isto traz cura, isto liberta, isto abençoa, isto expulsa Satanás. Isto fecha as portas da nossa vida, para que não tenha lugar para o diabo em nossos corações, em nossas almas. Nós abrimos a nossa vida para ti, Senhor, e nós te pedimos nesta hora, dá-nos a doçura do Espírito Santo em nossas vidas, no nosso dia a dia, Senhor. Não permita que eu tenha aqui me assentado e estado com este povo por estes anos em vão, Senhor. Mas ajuda que cada um possa voltar para casa e entender qual é a proposta do Senhor para a vida deles. Ensina-nos a todos a sermos mansos e humildes de coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Agora, antes que você fosse embora, se você puder, é lógico, se você puder, ore por todos os teus irmãos. Ore por todos os teus irmãos. Por favor. Sê misericordioso. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Não deixa ninguém se perder, Senhor. Por favor, Senhor, venha. Venha através do teu Espírito dirigir nossas vidas. Por favor, Senhor. Olha a vida, olha as famílias. Muda a atmosfera dentro dos lares, onde houver briga, desentendimentos, raízes de amargura, ressentimentos, mágoa, maledicência, murmurações. Faça isso desaparecer, Senhor, de dentro do coração do teu povo. Que possa brotar alegria, gozo, felicidade, paz, respeito, um espírito manso,
de amor, de perdão, que liberta, que alegra, que faz a atmosfera da casa ser suave, do marido com a mulher e dos filhos. Faça com que as pessoas que entrem dentro da casa do teu povo saibam que há algo sobrenatural ali, Senhor Jesus. Que ao nosso redor, que ao redor de cada um dos teus filhos, a presença do teu Espírito, a presença dos teus anjos, a presença, a unção do Senhor sobre as nossas almas. Em nome de Jesus, enquanto te peço, ajuda o teu povo a ser simples, simples, simples. Em nome de Jesus, abençoe a saúde de cada um. E abençoe a maneira que cada um ganha o pão de cada dia, Senhor. E, Senhor, abençoe a alma deles. Guarda-os e livra-os de cair em tentação. E peço no nome de Jesus que tudo que o diabo alguma vez planejou contra a vida deles, dê errado, dê errado, dê errado, dê errado. Cada dia possa dar errado, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus, que os filhos sejam obedientes, que haja paz nas nossas portas. Olha o teu povo ao redor da terra. Nós não podemos esquecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nunca pense que você é alguém. Considere-se apenas um humilde servo de Jesus Cristo. O Senhor abençoe a todos, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, os seus passos. Deus te guarde, no nome de Jesus. Aleluia. Lembrando que sábado estaremos juntos aqui, saindo às 13 horas, lá para Solânia, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te portas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a estar mais junto a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a estar mais junto a ti. Tu és tremendo.